O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, 1888. Nós praticamente ficamos 4 séculos convivendo com a escravidão. Coincidência? Infelizmente, o Brasil carrega essa marca dessa herança maldita que afeta a nossa sociedade, nossa cultura e principalmente nossa mentalidade. E se eu te dissesse que Deuteronômio tem a resposta para nós desconstruirmos essa herança maldita deixada no nosso país? Muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Marcos Vinícius, professor, escritor, afrodescendente e pastor de uma igreja pequena. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você está cansado de conviver com pessoas que têm uma mentalidade pequena, fica aqui nesse canal, nesse vídeo, nós vamos discutir um pouco sobre como poder ampliar nossa mente por meio da palavra de Deus, ok? Bem, no último vídeo nós falamos sobre como olhar para o passado, né, ter uma visão correta do nosso próprio passado. Hoje nós vamos aprender a ver o presente, como que a lei de Deus afeta nossas decisões no presente e me ajuda a ter uma vida e decisões de acordo com a mentalidade ampliada, preparando para uma conquista, né? Moisés, ele começa com a grande exortação do capítulo 4, até o capítulo 11, versículo 32. Nós precisamos ter uma moralidade absoluta. O que eu quero dizer com isso? Sem o qual nós não conseguimos distinguir entre o certo e o errado. Quando não existe uma moralidade absoluta, os homens vão cada um criar a sua moralidade. E uma moralidade criada por um homem tem tanta autoridade como outra moralidade criada por outro homem. O que acontece na prática é que alguém poderoso vai impor a sua moralidade sobre os demais. Ou seja, nós vamos ficar reféns da tirania. Agora, quando nós cremos que é uma moralidade que transcende o ser humano, todos nós temos que nos submeter a ela. E Moisés vai apresentar esta lei que vem do próprio Deus para orientar o seu povo nessa jornada de conquista. No capítulo 4, ele começa com a grande exortação, e aqui no Deuteronômio tem uma chave para você interpretar praticamente todo o Antigo Testamento. Exatamente. Moisés, ele fala, vocês vão entrar na terra prometida. Quando vocês entrarem lá, vocês não vão buscar os outros deuses, vocês vão confiar no único e exclusivo Deus, né? E ele não só avisa isso, que ele vai falar o seguinte, mas infelizmente, vocês vão buscar outros deuses, né? Eu vou enviar os profetas para avisar vocês, para vocês se arrependerem, mas vocês não vão se arrepender, e aí vocês vão ser tirados da terra prometida para um lugar onde há deuses que vocês não conhecem, e lá nesse lugar da terra desconhecida, vocês vão me buscar de todo o coração, e aí Deus vai trazer vocês de volta. E é muito interessante que essa grande exortação do capítulo 4 foi escrita para aproximadamente 1400 a.C. Depois o povo, em 2 Samuel, ali próximo de 600 e 500 a.C., realmente se rebela, busca outros deuses, se perde idolatria. Aí Deus manda os profetas como Jeremias para avisar o povo, para eles se arrependerem. O povo não se arrepende, vem o castigo de Deus da Babilônia, eles vão lá para a Babilônia, ficam lá cativos, e lá na Babilônia, Daniel lê as profecias de Jeremias e lê a grande exortação de Moisés, se arrepende, busca Deus de todo o coração e o povo volta. Então olha que interessante, no intervalo de 1000 anos, aquelas palavras que foram proferidas por Moisés, todas se cumpriram, mostrando a autoridade inquestionável que a palavra de Deus possui. Okay? Então, isso é só um exemplo, né, de como a gente pode interpretar todos os livros históricos e os proféticos por meio da lei de Deus, e quando o povo obedece tem as consequências, quando desobedece também tem as consequências, e os profetas que são enviados de acordo com a lei. Então aí fica a dica, uma chave interpretativa. Quando nós entendemos a lei, nós entendemos os livros históricos e os proféticos. Ok? E para isso, Moisés também deixou leis que têm a finalidade de desconstruir a mentalidade de um escravo. Eu selecionei aqui para vocês algumas dessas leis e a gente consegue perceber como que essas leis têm essa finalidade. Por exemplo, no capítulo 5, verso 12, há uma lei que diz o seguinte, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus, ele santifica o sábado. Por quê? Porque os escravos não descansavam. Se você não pode parar um dia da semana para buscar Deus com a sua família, meu querido, me desculpa, você está tendo uma mentalidade de escravo. Escravos não descansam. E não diz respeito ao quanto você ganha. Diz respeito a você entender que você é livre e que nada pode te subjugar. Né? Então, quando nós paramos para descansar, nós estamos declarando que nós não somos escravos. Então, pelo menos um dia da semana, meu querido, você tem que parar para descansar e buscar a presença de Deus
em família. Outra lei que diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ou seja, os escravos, eles amavam a Deus parcialmente, né? Se você ama a Deus só naquilo que te convém, você está tendo uma mentalidade escrava. E é tão interessante que todos esses homens aqui que estavam no deserto, que morreram, eles acataram a orientação de Moisés de passar o sangue nos umbrais. Ou seja, para aceitar como salvador, eles aceitaram. Mas quando teve a ordem de conquistar, ou seja, quando eles tiveram uma ordem como o rei deles, aí eles recuaram. Então eles amavam a Deus parcialmente. Então, se você ama a Deus com todo o seu ser, você está revelando ter uma mente ampliada. Outro exemplo de uma lei que revela isso: temam o Senhor seu Deus e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo teu nome. Ou seja, pessoas que têm a mente ampliada entendem que em qualquer situação elas estão servindo a Deus. Você na sua casa com seu pai, vamos dizer assim, você não está servindo seu pai, você está servindo a Deus e aí você honra seu pai. Você no seu trabalho, você não está servindo o seu patrão, você está servindo a Deus e aí você faz o seu melhor trabalho. Você na sua igreja, você não está servindo o seu pastor, você está servindo a Deus. Então, quando você serve a homens, você revela uma mentalidade, né, que não é de um conquistador, não é uma mente ampliada. Em qualquer situação, nós temos que servir a Deus. E aí, meu querido, você não vai se importar se o comportamento do seu superior está correto ou não está, se ele é justo ou não é. Você vai fazer a sua parte, porque você vai prestar contas para o seu Deus no final das contas. Então, isso é a mentalidade de alguém que tem a capacidade de conquistar em Deus. Outra lei em Deuteronômio 6,16 que diz o seguinte: não ponham Deus à prova, né? Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massa. Então, gente, reclamar nesse sentido de não ser propositivo, né, de não levar ali, né, da maneira correta, de simplesmente sair pelos corredores ali e não tratar a questão como se deve, isso é uma mentalidade de gente pequena, né? Você tem noção, Caleb e Josué, naquela situação lá que ele trouxe os relatórios, eles expuseram a opinião deles. E depois disso, eles ficaram calados. Eles não ficaram, todas as confusões que o povo se meteu, você não vai ver Josué e Caleb no meio. Você não vai ver eles reclamando por comida, você não vai ver eles reclamando por água, você não vai ver eles reclamando por nada. Eles ficaram firmes e aí depois eles conquistaram a terra prometida. Então, meu irmão, não entra nessa, né? Ou você vai para resolver, ou não fica perdendo tempo reclamando. Tem essa mente ampliada. Outra lei aqui: escravos são precipitados. Diz o seguinte: o Senhor teu Deus lançará fora as nações pouco a pouco diante de ti. Não poderás destruí-las todas. Ou seja, vá aos poucos, né? Não seja precipitado, não queira crescer rápido, né? Cresça no tempo de Deus para você, porque isso demonstra uma mentalidade correta, né, de um conquistador que não vai só conquistar, mas vai manter aquilo que foi conquistado. Outra lei que diz também assim, 8:3, escravos vivem só para comer. Ou seja, eles ficaram preocupados com comida o tempo inteiro. Olha o que a lei de Deus diz o seguinte: e te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tudo te conhecesse, nem teus pais e o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Ou seja, se você vive preocupado só com as suas demandas, com as suas necessidades básicas, meu querido, você não pode viver em função disso. Você tem que entender que a gente busca também a palavra de Deus, não só as coisas básicas da vida. Né? É Deus que nos sustenta. As coisas básicas Ele vai te dar, então você tem que ampliar a sua mente. Mais uma lei aqui, ó. Escravos confiam na sua própria força. Olha o que diz em Deuteronômio 18. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar sua aliança que jurou teus pais, como se vê nesses dias. Uma pessoa que tem uma mente pequena é uma pessoa que confia na própria força, no próprio braço. Agora, uma pessoa que tem a mente ampliada confia no Senhor. É Ele que dá força para você prosperar. Por fim, escravos não se quebrantam, escravos não amam os de fora, escravos não ensinam os teus filhos, né? Poder ensinar o seu próprio filho, gente, é só quem é livre consegue ter o privilégio de ensinar os seus filhos. A gente não tem tempo de qualidade com eles, nós não estamos incutindo nossos valores nos nossos filhos. Isso é uma mentalidade de escravo. Infelizmente, muitas famílias hoje estão sujeitas a isso, ok? Então, Deuteronômio, leis de Deus que ampliam a nossa mente para que nós não pensemos como um escravo. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal.
no próximo vídeo nós vamos discutir um pouco mais sobre a aliança que Deus tem com o povo e como nós permanecemos no propósito dele para nós, depois que nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós, ok? Forte abraço, muito obrigado.